Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais um Code Interview, sessão número 6. E mais uma questão envolvendo árvores binárias, nesse caso, fazendo cortes em uma árvore binária. Questão 814. Qual é a descrição do problema? Dada a raiz de uma árvore binária, devolva a mesma árvore onde cada subárvore da árvore dada que não contenha um 1 foi removida. Restrições. O número de nós na árvore está na faixa entre 1 e 200 nós, e o valor de cada nó ou é 0 ou é 1. Então, dada a raiz de uma árvore binária, devolver a mesma árvore, onde cada subárvore que não contenha um 1 foi removida. Exemplos. Então, a ideia é cortar as subárvores que só possuem 0. Então, nesse primeiro exemplo, eu tenho uma árvore cuja raiz é 1 e tem uma subárvore com 0, mas que tem um filho direito 1, já o filho esquerdo é um 0. E esse filho esquerdo não possui nós com valor 1. Então, ele deve ser cortado. Então, a árvore resultante, depois que eu executar o algoritmo, deve ser essa árvore com 3 nós. Nesse segundo exemplo, eu tenho uma árvore um pouco mais complexa, uma árvore cheia, completa. E, novamente, eu tenho que cortar as subárvores que não possuem o número 1 em sua composição. Então, aqui do lado esquerdo do 1, eu tenho uma árvore com 3 nós, os 3 nós são zeros. Já no lado direito, eu tenho uma folha com um valor 0. Finalmente, nesse terceiro exemplo, eu tenho duas folhas somente como 0, então elas devem ser cortadas, enquanto que essa filha direita do nó 1 possui já um subfilho com valor 1. Então, não é necessário cortar esse nó de valor 0. Então, eu tenho que cortar na árvore, eu tenho que podar a árvore somente em subárvores que possuem o valor 0. Então, a princípio, ou o nó não tem filhos e tem o valor 0, é um caso, ou as subárvores de um nó raiz com valor 0 devem ser também somente zeros. Então, nesse caso, eu também tenho que podar, eu tenho que cortar essa subárvore. Novamente, a gente se depara com uma questão que exige do entrevistado conhecimento de árvores binárias. E, novamente, a minha sugestão é a travessia pré-ordem, porque eu parto da raiz, depois vou para o lado esquerdo e, finalmente, o lado direito da árvore. Como eu tenho que analisar as subárvores, logicamente, eu tenho que partir da raiz e descer na travessia. Então, eu sugiro a travessia pré-ordem, porque a gente parte da raiz. E as condições aparentam ser claras. Ou eu tenho uma folha com um valor 0, ou eu tenho uma árvore onde a raiz e o lado esquerdo e direito só é composto de valor 0. São esses casos que eu tenho que remover da árvore. Então, bora para a nossa implementação. Pelo enunciado, o meu retorno deve ser a própria árvore que recebemos como parâmetro. Então, vou logo dar um return aqui, root, e vamos começar a pensar no código. Então, em vez de criar um método chamado pré-ordem, eu vou criar um método que deve me indicar se aquela árvore ou aquela subárvore deve ser removida. Então, se eu aplicar esse método na raiz, ela pode ser uma raiz somente com valor 0 sem filhos, então também tenho que analisar a raiz original. Então, a primeira análise, se a raiz deve ser removida, o retorno vai ser vazio, vai ser null. Porque se a raiz não satisfazer, ela tem que ser cortada, significa que o objeto vai ficar vazio. Então, agora vamos implementar o should be removed. Ele vai obedecer a pré-ordem, então vou processar primeiro a raiz do parâmetro do método e depois processar o lado esquerdo e o lado direito. O caso trivial é se a raiz for vazia, nula,
se essa árvore for nula, então eu vou retornar true. Ela deve ser removida da árvore original. Se o lado esquerdo deve ser removido, então na linha 33, eu indico que o lado esquerdo dessa raiz deve ser nulo, deve ser cortado. Da mesma forma, eu faço análise para o lado direito. Se o lado direito deve ser removido, que é um booleano, logo o lado direito deve ser nulo. Agora a gente tem que retornar o booleano da árvore em análise, né? Se o valor dessa árvore, desse root, dessa subárvore ou árvore, se o valor dele for 0, eu tenho que verificar, né, se o lado esquerdo e direito estão vazios. Afinal, eu já cortei o lado esquerdo e direito, caso o lado esquerdo ou o lado direito ou o lado direito devam ser cortados, devam ser podados. Então, quero dizer eu digo que ele deve ser removido se o valor armazenado nesse nó for 0 e ele não tiver filho do lado esquerdo e nem tiver filho do lado direito. Porque, pela lógica que a gente implementou, se ele tiver um filho do lado esquerdo ou um filho do lado direito, significa que aquela subárvore contém um número 1. Então, eu não preciso cortar, mesmo tendo o valor 0, árvores que possuem dentro dela, em alguma subárvore, o valor 1. Bora executar o código. Tem um typo aqui, né? O nome do método é com H, should be removed. Executar. Mais um typo. Foi aceito. Tempo de 0 milissegundos. Vamos submeter agora a questão. Uau! Mais um caso de sucesso. Nossa questão incrível, ela rodou em 0 milissegundos e é a questão mais rápida, né? Foi mais rápida do que 100% das outras submissões. Então foi um código bem elaborado e bem performático, né? Como é uma leitura pré-ordem somente, a complexidade é linear, e com isso a gente termina mais uma questão envolvendo árvores binárias de complexidade média, muito cobrado em processos seletivos de grandes empresas. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e marque o sininho para acompanhar os próximos vídeos sobre Coding Interview. É isso. Esse foi a nossa dose diária de coding e até a próxima.